Olá! Hoje no Academia vamos falar do trabalho das organizações não governamentais no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A tese de doutorado é de Maria Lúcia Leal. A mobilização das ONGs para o enfrentamento da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no Brasil. Tese de doutorado apresentada à Faculdade de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para obtenção do título de doutora em Serviço Social. Orientadora, Maria do Carmo Brante de Carvalho. Para participar do debate, convidamos o doutor em Direitos Fundamentais pela Universidade de Madrid e promotor de Justiça do Ministério Público do DF, Anderson Andrade, e o doutor em Economia e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Social da UNB, Carlos Lima. Obrigado, doutor Anderson, pela participação. Obrigado a você e à TV Justiça pelo convite. Doutor Carlos também. Obrigado a você e à TV Justiça também. Agora a gente vai conferir um resumo do estudo para você entender melhor o tema debatido hoje. O estudo aborda a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no Brasil desde 1993, período em que as denúncias deste tipo de crime começaram a aparecer no país. Até então, não havia nenhuma mobilização social para defender as vítimas. O enfoque da pesquisa é a luta das organizações não governamentais no combate a esse crime. Primeiro, doutora Maria Lúcia, muito obrigado pela presença aqui na Academia. É eu que agradeço o convite, o aceite, para publicizar a minha obra, minha tese de doutorado, e também agradecer a participação dos convidados nossos da universidade, né? Professor Anderson, professor Carlos Lima, evidentemente você, que vai estar conosco aqui, mediatizando essa entrevista. Tá certo, então vamos começar falando sobre a metodologia utilizada na tese. Qual foi? Na verdade, essa tese de doutorado, ela tem um lugar diferenciado, porque em 1993, quando eu idealizei e fundei com demais colegas da universidade o Centro de Referência Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes, CECRIA, nós iniciamos todo um processo de estudo e militância em relação ao agendamento dessa questão junto ao poder público, exatamente num momento histórico, estratégico de redemocratização da sociedade brasileira, na década de 80, com a promulgação da Constituição em 1888 e, a partir dela, também a promulgação do Estatuto da Criança, um momento em que a sociedade brasileira respira um estado, grosso modo, vamos chamar de um estado de bem-estar social, com uma perspectiva intensa de participação do Estado na construção e priorizando a cidadania e os direitos sociais e humanos da sociedade brasileira. Então, a metodologia, ela vem tentando traduzir como a sociedade civil e suas estratégias consegue, junto com o poder local, o poder nacional, as esferas do legislativo, a esfera do poder público, conseguiram trazer esse tema para a pauta da política pública brasileira. E nós utilizamos não só dessa experiência de militância, de estudos e ações junto a esses poderes, executivo, legislativo, judiciário, e os movimentos sociais, não só essa experiência, a convivência, essa luta, essa construção, junto com essas forças sociais, também as pesquisas, estudos, CPIs, documentos, ou seja, nós trabalhamos com bibliografia, com levantamento bibliográfico, levantamento documental e trabalho de campo. Bom, então agora a gente vai mostrar 3 obras que foram fundamentais para a realização do trabalho da doutora Maria Lúcia. Democracia e Política Social, de Evaldo Vieira, editora Cortez. O Capital, livro 1, O Processo de Produção do Capital, Karl Marx, editora de Fel. Pela Mão de Alice, de Boaventura de Souza Santos, editora Cortez. Doutora Maria Lúcia, qual foi a importância das obras? Eu acho que elas ajudaram a gente a compreender a realidade de forma crítica. A exploração sexual é uma questão muito complexa e ela não pode ser explicada somente por uma vertente do conhecimento. Então, nós construímos aqui um debate em que é necessário entender a economia, a política
e a política pública, dentro dela, os aspectos culturais que são importantes para, junto com a economia e política, enfrentar a complexidade do fenômeno. Ou seja, sem compreender o projeto político da sociedade, sem compreender como essa sociedade se organiza para agendar suas demandas e necessidades junto ao Estado, e sem entender como esse Estado responde a essas demandas, e a cultura que envolve o pensamento patriarcal e machista da sociedade, que é articulado com toda essa discussão, é fundamental para desvendar as armadilhas que estão intrincadas na discussão da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. Tá bom, agora é o momento mais aguardado por nós aqui da Academia, que é quando a senhora apresenta a tese, por favor. A minha tese de doutorado ela foi defendida em 2001 na PUC São Paulo. E o mais interessante de toda essa obra é que ela continua muito viva e continua muito atual, porque a temática da exploração sexual, a como eu abordei, dando uma dimensão política de construção do direito dessas crianças a partir da relação sociedade e Estado, num processo de redemocratização da sociedade brasileira, de todos os percalços que vêm sendo observados de lá para cá, a gente compreende que o meu estudo apresenta que o Brasil conseguiu dar uma visibilidade estratégica a essa questão, sobretudo pela luta das forças sociais e determinados segmentos da sociedade, do legislativo e do governo, que tiveram a compreensão de saber colocar o paradigma dos direitos humanos como essencial dentro da construção da política pública brasileira. E eu acho que a visibilidade da exploração sexual, mediante esse controle social da sociedade e determinadas respostas importantes da sociedade, vem traduzindo, de alguma forma, o interesse, não é, pela a qualificação do enfrentamento da exploração sexual dentro das políticas públicas ou políticas sociais. Quando eu digo isso, é tão importante porque o estudo, quando ele parte para subsidiar a política social, o que é a política social? A política social, de fato, é uma relação contraditória entre o Estado e a sociedade no sentido de responder às demandas que vêm organizadas dessa sociedade, em que um Estado de Direito tem o dever de responder no sentido de qualificar e construir esse direito como uma resposta participativa, como uma resposta comprometida nessa relação entre Estado e sociedade numa determinada conjuntura. Claro que essa discussão é uma discussão contraditória que depende muito do nível de organização e de mobilização da sociedade no sentido de ampliar e de estender cada vez mais o Estado para incluir os direitos daqueles cidadãos que estão exigindo que aqueles seus direitos sejam realmente correspondidos. Mas isso só acontece, evidentemente, se a sociedade está organizada. Então, o estudo mostra isso. E esse movimento levou à visibilidade da exploração sexual no Brasil. Tá certo, muito obrigado pelas explicações. A gente vai fazer uma rápida pausa e no próximo bloco nós vamos debater a tese de hoje aqui na Academia. O Academia está de volta e hoje o tema é mobilização das ONGs no enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A tese é de Maria Lúcia Leal e deu origem a este livro, A Mobilização das ONGs no enfrentamento à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes do Brasil. A editora é da UNB. Então vamos começar o nosso debate. Primeiro, professor Carlos, por favor, faça a sua pergunta. Eu li atentamente o seu trabalho e tenho uma pergunta a fazer, que é a seguinte. O seu objeto de estudo é visto dentro de uma totalidade, onde temos problemas econômicos, problema do trabalho, problema da política, o problema das organizações sociais. Mas, atualmente,
nós temos visto que a política macroeconômica, que vem se instalando desde 94 para cá, ela está provocando, principalmente depois da crise de 2008, ela vem provocando uma diminuição sensível nos recursos relativos ao trabalhador assalariado. Em contraposição, nós temos um aumento quantitativo nos recursos referentes às 20 mil famílias mais ricas desse país, que são os credores da dívida pública. E tem, no orçamento de 2015, eles terão 47% do orçamento, eles serão aquinhoados com esses recursos. Eu lhe perguntaria o seguinte: quais são as repercussões disso no objeto por você tratado? É verdade que quando a gente trata de política social, nós temos que trazer a discussão da economia e da política. Então, esse estudo, como eu te disse, ele nasce num momento de reorganização da sociedade dentro de um projeto de democratização e ampliação da intervenção do Estado para construir os direitos sociais e a cidadania de toda a população brasileira, e aí o recorte aqui é a infância e adolescência no campo da exploração sexual. Para a OIT, no artigo 187, a exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil. Polêmico ou não, mas essa discussão, se entendermos ela dentro do contexto do trabalho infantil, tudo que ocorre no mundo da economia que leva à precarização das relações de trabalho vai incidir diretamente nas famílias dessas crianças. E, se essas crianças já são filhos de famílias com uma herança de tradição de classe popular pauperizada, ou no trabalho informal, ou em condições profundas de desproteção, seja com a baixa inclusão nas políticas sociais de educação, saúde e educação, e sua família também precarizada nas relações de trabalho, vai rebater diretamente, especialmente no perfil dessas crianças que são chefiadas por mulheres e, na sua grande maioria, com recorte racial e com recorte de pobreza. Então, na medida em que nossa economia vai arrochando a classe média e vai arrochando outros setores, né, da classe, de segmentos sociais, imagine como vai ficar a situação desse segmento que está abaixo na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Ou seja, como é que nós vamos conseguir construir uma cidadania, direitos humanos para essa família e para seus filhos que estão em situação de exploração sexual ou como uma das piores formas de trabalho infantil, se a resposta do projeto econômico traduz no arroxo e no aprofundamento das desigualdades sociais. Vou passar aqui a pergunta agora para o doutor Anderson, por favor, doutor. Professora Maria Lúcia, é uma satisfação estar aqui. Eu também li o seu livro com muito gosto, muito prazer. Um tema duro, o enfrentamento à exploração sexual comercial à criança e adolescente, mas abordado por quem tem um compromisso vital, essencial com esse tema e que o aborda com propriedade de quem vive, de quem se compromete com o tema. Eu gostaria de saber da senhora, a partir da trazida à tona desse tema, o poder público se mobilizou nas suas diversas instâncias para tentar enfrentar o problema. Então, nós temos, no nível municipal, estadual, por exemplo, a criação de centros regionais de atendimento à criança vítima de violência, onde ela pode ter, em alguns locais, ela pode ter um atendimento imediato, psicológico, psiquiátrico, médico, e também ali já se fazer um laudo que vai servir de prova contra esse abusador, contra essa pessoa que a vitimizou. Nós temos também o Disque 100, que foi criado um serviço federal que, no princípio, atendia apenas a violência contra a criança e adolescente, hoje atende a direitos humanos, mas tem um foco muito forte na violência e na exploração sexual comercial da criança e adolescente. Nós temos, no âmbito da justiça, por exemplo, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina aos tribunais de justiça que estabeleçam salas especiais para oitivas de criança vítima de violência sexual
comercial. Então, essas crianças não vão ser ouvidas lá na sala de audiência pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado, pelo defensor. Elas terão um local reservado, onde um técnico preparado para ouvi-las vai ouvi-las. Enfim, a gente tem alguns avanços. Isso no âmbito dos estados, dos municípios, no âmbito da justiça. No âmbito federal, a gente tem já, eu creio que há mais de 10 anos, um Plano Nacional de Enfrentamento à Violência e à Exploração Comercial de Crianças e Adolescentes. Eu gostaria que a professora, à vista dessa trajetória, desde a sua tese até o presente momento, como é que ela avalia a mobilização do poder público do Estado a partir da emergência do problema, que essa tese é o principal símbolo, né? Apresentou à sociedade, olha, nós temos essa realidade dura, que persiste até hoje. Nós tivemos um caso recente em Cavalcante, no estado de Goiás, agora a CPI da Câmara esteve lá, de meninas calungas que eram trazidas à cidade para serem exploradas comercialmente como trabalhadoras domésticas, né? Então, de que forma a senhora avalia essa mobilização do poder público para enfrentar esse problema que a senhora trouxe com a sua tese? Exatamente. Eu acho que a sua colocação é muito pertinente, porque quando a gente fala de estratégias de mobilização e enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes, significa o enfrentamento, ela se dá no campo do Estado e da sociedade, não é? Então, como é que o Estado incorporou essa discussão dentro das políticas? Então, a visibilidade, para mim, foi dos grandes avanços. Nós demos uma visibilidade porque a sociedade se organizou e se mobilizou no campo da prevenção, as campanhas, sejam elas em nível municipal, estadual ou federal, articulada com algo que foi importantíssimo em 2002, que foi a promulgação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual. Uma orientação que foi dada em Estocolmo, em 1996, para todos os países signatários contra a exploração sexual. E aqui, quando nós voltamos de Estocolmo, em 1996, não é, a sociedade se organizou junto com os demais setores para elaborar esse Plano Nacional, que tinha 6 eixos importantes, né? Desde a pesquisa até o atendimento, até o protagonismo infanto-juvenil, passando por aí a questão da mobilização, a questão do atendimento escolar, atendimento no campo do controle e da repressão. Então, esses planos e essas normativas e as ações daí decorrente, elas têm acontecido no Brasil. Nós temos observado, por exemplo, que na educação, nós tivemos capacitações incríveis dentro do campo da política de educação, que foi, por exemplo, tem um instrumento chamado Guia Escolar, que orienta, por exemplo, as professoras a saberem indícios de abuso ou de exploração sexual. Então, esse campo preventivo, esse campo da mobilização, esse campo da conscientização de que a exploração sexual, ela existe, a gente tem visto que isso é uma realidade hoje no Brasil. Agora, como é que a saúde, a educação, o esporte, o lazer, a cultura, o trabalho, que nós estamos chamando aí dentro do sistema de garantia, do campo, o eixo da promoção, como eles estão se organizando de forma intersetorial para enfrentar isso em âmbito estadual e municipal, não é? Como é que o eixo defesa e responsabilização, muito o doutor já colocou aí, doutor Anderson, tem se organizado para responsabilizar o agressor e proteger a criança, e também entender que determinados agressores e repressores precisam também de atendimento e enfrentamento. E como o eixo controle e fiscalização se organiza nos três âmbitos, municipal, estadual e federal, para fazer o controle do orçamento, para fazer o controle das ações, que tanto a promoção, a defesa e a responsabilização dentro do sistema de garantias de direitos estão realizando em nível municipal, estadual e federal. Então, esse processo ainda é um processo em construção. Mas, no entanto, nós observamos que
quando se trata da exploração sexual, quando se trata de entender como as políticas sociais estão realmente avaliando os resultados de como elas estão implementando esse enfrentamento, nós sentimos dificuldade de entender, porque o processo de avaliação é muito frágil nesse processo, não só em termos de avaliar o orçamento despendido de lá para cá, nessas 3 décadas, como também as ações que vêm sendo desenvolvidas. Isso é uma questão de gestão pública, nós precisamos avaliar isso, porque se nós temos o Disque 100, que foi criado, inclusive, em função da organização da sociedade, no sentido de ter um organismo que centralizasse as informações por meio dos conselhos tutelares, etc., etc., nós vamos observar que nós conseguimos dar um quantitativo das denúncias ou registro de exploração sexual, mas nós temos que saber que o registro e a denúncia não significa que aconteceu. É preciso ainda investigar se aquilo que foi denunciado é concreto. Então, você tem que acionar o Conselho Tutelar, tem que acionar o Ministério Público, tem que acionar as delegacias, as defensorias, para construir inquéritos e processos. Tudo isso aí é um caminho longo para ser superado e que nós precisamos, que é um desafio que o Brasil, e não só o Brasil, acredito que outros países que estejam signatários disso, sabem a dificuldade de se construir todo esse aparato, não é? Para que a gente possa responsabilizar o agressor, proteger a criança e também criar mecanismos educativos com o consumidor. E isso são alguns desafios que a sociedade brasileira tem pela frente. Tá certo, doutora Maria Lúcia, muito obrigado pelas explicações. Infelizmente, nosso tempo é curto e o programa já vai ficar por aqui, mas muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço. Quero agradecer também a participação do doutor Anderson. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Professor Carlos, doutor Carlos, também muito obrigado pela presença. Desculpa nosso tempo ser curto, eu gostaria muito de tê-lo ouvido um pouco mais. Obrigado. E se você quiser mandar uma tese ou dissertação aqui para o nosso programa, manda um e-mail para a gente. O endereço é academia@stf.jus.br. Para rever o Academia dessa semana, basta acessar o endereço que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até logo!